E aí, tá tudo bem com você? Eu sou Wellington Calazans, estou aqui para mais um vídeo. Desta vez com cortes do Conexão Angola e depois dos cortes do Conexão Angola, você continua aqui no vídeo porque tem exclusivo para você, tá bom? E aí, você gostou esta semana da entrevista que eu fiz com o comandante Robinson Farinazo do programa, ou melhor, do canal Arte da Guerra? Se você ainda não assistiu, recomendo. Semana passada nós tivemos como convidado aqui o Major-General Agostinho Costa, que comenta geopolítica na CNN de Portugal. E isto é graças ao seu apoio. Quanto mais você curte, comenta, compartilha, o canal atingiu 20 mil. Muito obrigado, 20 mil. Vamos aumentar. Vou até fazer uma música de agradecimento aí pelos 20 mil inscritos no canal, tá bom? Quem pode, contribui com o Pix. Vamos fazer com que o canal fique cada vez mais forte, tá bom? Vamos assistir aos cortes do Conexão Angola e daqui a pouquinho eu volto para conteúdo exclusivo para você. Olá, boa noite. Bem-vindos ao Conexão Angola, o seu programa de análise e comentário de atualidade internacional aqui na TPA Notícias, todo o sábado a esta hora. Já sabe que este é o programa que leva a si uma análise pormenorizada sobre os assuntos que marcam o mundo em atualidade e, não fugindo à regra, é mais um sábado. Vamos então olhar para os assuntos que estão a marcar a atualidade noticiosa um pouco pelos quatro cantos do globo. E desde logo começar pela atualidade africana, que está marcada pela Cimeira da União Africana, que arrancou hoje em Addis Abeba, a capital da Etiópia, e que consagrou o presidente João Lourenço como seu novo presidente rotativo. Portanto, o presidente João Lourenço assumiu então em Addis Abeba a presidência rotativa da União Africana e prometeu trabalhar ao serviço da paz e da segurança do continente. João Lourenço abordou ainda o tema da reparação e a importância do investimento estrangeiro no continente. O presidente angolano, agora também líder da União Africana, alertou que os imensos problemas ligados à paz e à segurança em África constituem um fator de bloqueio ao desenvolvimento do continente perante um cenário de vários conflitos regionais, como os que ocorrem no Sudão e também na República Democrática do Congo, no topo das preocupações, onde prometeu então trabalhar para encontrar soluções para a paz. Ainda é objetivo da presidência de Angola na União Africana implementar políticas económicas e sociais que abram portas para o progresso africano. Como havia já indicado, é meta do presidente angolano criar um vasto plano de atração de investimentos e captação de recursos financeiros significativos provenientes de fora do continente e aumentar o investimento nas infraestruturas, um trabalho que pretende realizar em conjunto com a Comissão da União Africana. Passo então a cumprimentar e apresentar o meu convidado desta noite, o Wellington Calazans, jornalista especialista em comunicação corporativa, fala-nos a partir de Estocolmo, na Suécia. Wellington, muito boa noite, bem-vindo a mais esta conexão. Boa noite, David Temudo, boa noite a você assistindo a TPA Notícias, é um prazer estar aqui de volta no Conexão Angola. Wellington, comecemos então por olhar para esta cimeira da União Africana, que foi antecedida de uma reunião de alto nível que teve lugar ontem, onde a questão da RDC e do Sudão foram os temas centrais e, na sequência deste encontro, o presidente João Lourenço manteve também uma reunião com o presidente do Ruanda, Paul Kagame. Ao que se sabe, depois dos rebeldes do M23 terem tomado o aeroporto de Bukavu, o presidente Félix Tshisekedi, que devia também participar desta cimeira, não se vai fazer presente, teve que regressar ao seu país, saído da Cimeira de Segurança de Munique, na Alemanha, e voltou à RDC. Portanto, Tshisekedi é o grande ausente por razões justificadas e justificáveis, e João Lourenço manteve então conversa com o presidente Paul Kagame. Uma análise breve a estes acontecimentos. Bem, sobre a ausência de Tshisekedi, como você falou, é justificável, né? Porque a situação é extremamente crítica e ele precisa estar presente nesse momento conturbado vivido ali na fronteira, especialmente na questão leste do Congo, que tem sido tema de debate internacional. Mas antes de falar sobre isso especificamente, David, temos que exaltar aqui não apenas o presidente angolano, João Lourenço, mas todo o povo angolano, porque é um feito histórico para Angola. João Lourenço é o primeiro presidente a ocupar
esta cadeira. Isto é importantíssimo, o presidente angolano, né, que ocupar essa cadeira, isso é importantíssimo. Nós temos a situação de Angola como um exemplo de pacificação. Não é? Angola conheceu momentos tão difíceis com o período, desde as lutas independentistas, culminando com a questão interna, mas felizmente aí desde 2002 conhecemos a paz em Angola, e o presidente angolano tem aí a responsabilidade que é compartilhada com todo o povo angolano, que aprendeu e gostou de viver em paz, e que essa boa semente angolana seja disseminada em todo o continente, David. Agora, sobre essa conversa com o presidente do Ruanda, o Paul Kagame, ou Kagame, né, já que é em inglês, Kagame seria mais na perspectiva da língua francesa, eu considero extremamente importante, porque, como sabemos, o Ruanda, ainda que negue de todas as maneiras, sobre todas as pressões externas e tudo que a imprensa a todo instante busca apresentar qualquer tipo de participação no conflito do leste, mas sabemos sim que o Ruanda é agente da instabilidade no leste da República Democrática do Congo, e essas crises ali no leste da República Democrática do Congo, elas, e também vamos falar sobre o Sudão, né, dominaram os debates em uma reunião de alto nível, né, da União Africana, realizada recentemente, e por isso eu vejo que o presidente angolano, João Lourenço, ao assumir a liderança rotativa da União Africana, ele passa a enfrentar desafios que são muito complexos, não é? Que são conflitos armados que estão em curso, em pelo menos 2 grandes conflitos aí no continente africano, e é preciso que haja muita sabedoria, porque essas instabilidades políticas, especialmente próximas a Angola, elas são danosas ao desenvolvimento regional, não é? E sob a presidência do João Lourenço, certamente é esperado que a União Africana possa impulsionar diálogos construtivos entre as nações africanas, buscando consensos que são importantíssimos para que possam ser mitigados esses impactos aí produzidos pelas crises, não é, políticas e socioeconômicas também. E no seu discurso ele foi muito feliz ao citar, inclusive foi destaque na imprensa francesa, que os obstáculos externos, não é, à pacificação, isso foi muito importante, não podemos deixar de citar isso, porque ninguém aqui pode ignorar que todas as guerras e instabilidades existentes no planeta decorrem de questões econômicas. O Congo, né, a RDC, é riquíssima em diversos minérios que são essenciais nas novas tecnologias, especialmente, mas não apenas nisso. Por isso, essas ações de grupos armados, elas têm sido intensificadas, produzindo muita violência, produzindo uma catástrofe humanitária muito perigosa. O deslocamento de pessoas, David, tem aumentado muito a tensão regional, e por isso eu vejo que esse diálogo do presidente de Angola com o presidente do Ruanda, Paul Kagame, é importante para a cooperação estratégica, que o presidente angolano já havia buscado por diversas vezes a aproximação entre Paul Kagame e o Tshisekedi. Não aconteceu dessa vez, mas vai ser muito importante para que haja o entendimento. O presidente de Angola sabe que sem a presença dos 2 principais atores não será atingido o principal objetivo, que é a paz. Então, eu vejo, David, que o caminho traçado pelo presidente angolano é um caminho correto e que poderá, sim, com apoio real, sincero, dos países africanos e também da comunidade internacional, lograr êxito, porque essa conversa com Paul Kagame sinaliza a intenção clara de João Lourenço de trabalhar em parceria
com os atores regionais para a promoção da paz e a reconciliação. Ele sabe que a paz regional é determinante para o desenvolvimento de Angola e dos países vizinhos, por isso será uma busca que ele certamente irá tomar as rédeas para tentar consolidar, é essa a palavra. O presidente João Lourenço, em entrevista concedida à revista Jeune Afrique, revista francesa sobre a abordagem da atualidade africana, que foi transmitida ontem pela TPA, quando perguntado sobre a sua posição de medianeiro neste processo da RDC e também interrogado pelos jornalistas que o entrevistaram sobre a exclusão do M23, o presidente João Lourenço dizia que o M23 deve ser parte do processo negocial. Como é que se pode encarar agora para esta posição do medianeiro, tendo evocado, e por exemplo, o próprio caso de Angola, tendo lembrado os acordos de Nova Iorque, os próprios acordos que sucederam, todos estes que trouxeram a paz a Angola, de dizer que enquanto decorriam acordos ao mais alto nível entre as partes mais importantes do conflito, internamente o governo Estado angolano tiveram também que negociar internamente com a UNITA. Portanto, não eram apenas as potências envolvidas no conflito da Guerra Fria, mas aqui o Presidente está a fazer esse rebusco histórico para dizer que o M23 e outras forças negativas que têm alguma expressão naquela região devem sim ser tidas em conta nas negociações para a paz. David, eu vejo que o momento não é de tesar a corda e um gesto de grandeza do presidente João Lourenço quando ele percebe que esta posição de excluir o M23 estava sendo utilizada como empecilho ao diálogo e à pacificação. O objetivo aqui não é a vaidade pessoal dele, não é uma vitória de Angola por ter excluído o M23, e sim a conquista da paz na região. E, para isso, se o esforço é incluir o M23 no debate, tem que ter esta sabedoria, e é isso que é sabedoria. Vou aqui puxar rapidamente um exemplo muito notado nos últimos dias, no novo mandato do Donald Trump. Ele fala uma coisa hoje para testar. Se amanhã der errado, ele muda de opinião e fica por isso mesmo. Isso sabe o que significa? Ele está tentando encontrar rapidamente as respostas, porque ele sabe que tem problemas para resolver. Então, o povo no leste da República Democrática do Congo, em especial, está sofrendo muito. O presidente João Lourenço sabe da grandeza do recuo, porque ele é militar, tem essa formação, e isto não é reduzir Angola ou a capacidade dele de dialogar. Isso é mostrar que ele é capaz de ceder, se for preciso, para que o bem maior, que é a paz, possa ser atingido. Wellington, vamos olhar para um outro tema que tem que ver agora com aquilo que está a mexer com a geopolítica. Desde que a 20 de janeiro Donald Trump Jr. chegou à Casa Branca pela segunda vez, tudo aquilo que era previsível em política internacional caiu por terra. Donald Trump, o homem que se assume como antissistema, o homem da ruptura com tudo e com todos, veio para, como diriam vocês no Brasil, para quebrar. Donald Trump, com a sua política atual, é a nova ordem mundial? David, eu considero que a política de Donald Trump é uma política de um malabarista, porque ele sabe que cada passo dado naquele fio que separa a glória do fracasso pode significar um avanço ou uma queda do seu governo. Essa postura de Trump não poderia ser diferente nesse contexto de declínio do Ocidente, tá? Que também é decorrente dos erros dos Estados Unidos da América e também da completa subserviência dos europeus. Trump é aquela mãe no avião que enxerga os filhos sofrendo com a turbulência, mas tenta primeiro se salvar com a máscara de oxigênio para poder tentar salvar os filhos depois. Nesse caso aí, os filhos são os países membros da NATO e a Ucrânia. Ou é isso, ou todos morrem. A questão da desnuclearização, por exemplo, no diálogo proposto por ele com China e Rússia, é um misto de consciência de quem hoje conhece a si mesmo, mas também que conhece os concorrentes. Por isso, essa questão de ser ou não uma nova ordem mundial, eu julgo que a administração de Donald Trump gerou uma onda de incertezas e transformações na política internacional,
por causa desse estilo dele, de dizer hoje que vai fazer uma coisa para testar, medir a reação, e depois ele mudar completamente. E isso praticamente encerra os pilares daquela ordem global que foi estabelecida após a Segunda Guerra Mundial. A Europa, por exemplo, David, não sabe como vai ser a relação dela com os Estados Unidos. Eu vejo analistas políticos, quadros do Parlamento Europeu, diferentes atores da política dos países da Europa, todos com uma opinião própria. Não há aquela sensação de unidade que sempre buscaram nas últimas 2 décadas, em especial, aqui na Europa. Isso porque Donald Trump está tentando salvar os Estados Unidos da América. E ele fala que o BRICS já vai acabar, ele fala que vai invadir isso, que vai fazer isso com o Canadá, com o México, com o Panamá, enfim, ele vai fazer tudo, mas o que ele quer mesmo é um BRICS só para ele. O que Donald Trump quer, ao fim e ao cabo, é um bom entendimento com a China e com a Rússia. Ele não quer saber de quem está com problema, ele quer saber de quem tem a solução, porque ele conhece a gravidade do problema que é vivido hoje nos Estados Unidos. Ele sabe que os custos dos Estados Unidos, com bases militares, orçamento secreto do Pentágono, USAID, que ele fechou praticamente recentemente, tudo isso precisa ser cortado imediatamente. Por isso, eu afirmo com tranquilidade que Trump não quer acabar as guerras na Ucrânia e em Israel por ser um pacifista. Trump é um empresário, ele sabe que os Estados Unidos não têm dinheiro mais para guerras, para tantas despesas com bases militares fora das suas fronteiras. Os problemas internos dos Estados Unidos da América são muitos e são desafiadores, e é por isso que ele ainda não consegue ser lido por Europa e por outros atores internacionais. Wellington, voltemos a olhar ainda para essa situação da posição atual de Donald Trump no mundo, olhando aqui para esta reunião de segurança de Munique, que acontece todos os anos na Alemanha, que pretendia discutir questões de segurança global e, sobretudo, olhar para aquilo que poderá ser o futuro da NATO, mas que produziu pouco daquilo que se esperava, e com Volodymyr Zelensky a fazer aqui uma revelação de que tem informações de que Putin está a preparar-se para, nos próximos tempos, daqui a 6 meses, 1 ano, atacar um país da Europa que seja membro da NATO, sem especificar se seriam os Bálticos, se seria a Polónia ou um outro país, mas a lançar este alerta e este alarme aos países europeus. E, por outro lado, o secretário de Defesa norte-americano, que foi pouco efusivo naquilo que tinha que dizer, o vice-presidente norte-americano J.D. Vance também não disse muita coisa daquilo que se esperava. Estamos aqui diante de uma situação que é bastante confusa. O próprio secretário de Estado, Marco Rubio, anunciou uma viagem para Munique, na Alemanha, Israel e Arábia Saudita, mas acabou por sair dos Estados Unidos da América. Parece que já no ar, durante a viagem, mudou a rota, já não foi à Europa e foi diretamente para Israel. O que é que estamos aqui a ver? Aquilo que se diz na Casa Branca, no Salão Oval, aquilo que os emissários de Trump vão dizer à Europa e a maneira como vão tratando a Europa com alguma secundarização. Pois é, David, por culpa da própria Europa, que praticamente ignorou a importância do papel que conquistou durante muitos, até séculos, se formos fazer um retrospecto histórico. Mas, especialmente nas últimas décadas, pós-Segunda Guerra Mundial, a Europa poderia, sim, construir uma condição de menor dependência, porque estava muito claro o papel dos Estados Unidos em relação aos europeus. E, no lugar disso, foi criado o fantasma que o Zelensky tenta resgatar, de que a Rússia vai atacar. E esta mentira, que é repetida até hoje, se você ligar ainda aqui uma rádio na Suécia, você vai ouvir alguém falando que é preciso criar as condições para se proteger de um ataque russo. Eu não sei, assim, em que planeta
essas pessoas vivem. Mas, não é? O ataque russo não vai acontecer, todos que realmente decidem sabem disso, mas isso virou um grande negócio. E esta postura de Donald Trump, de praticamente negociar a paz na Ucrânia, sem envolver a Europa, que pensou jogar um papel importante nas negociações sobre a paz ali na Ucrânia, a situação ficou crítica para a Europa, porque ela foi marginalizada com essa postura de Donald Trump. Para além disso, David, como nós sabemos, o presidente norte-americano declarou intenções de conversar diretamente com Rússia e China, como eu falei há pouco, sobre a desnuclearização, ignorando as estruturas multilaterais existentes. Durante a Conferência de Segurança de Munique, ficou também muito evidente que não há consenso entre os aliados ocidentais quanto ao futuro da NATO, deixando espaço aí para especulações sobre a eficácia da aliança no longo prazo. Inclusive, isto foi dito na semana passada aqui no Conexão Angola pelo nosso convidado, o Major-General Agostinho Costa. Esta fragilidade da NATO, David, ela decorre da obsolescência bélica, que é algo que eu venho repetindo nos meus comentários aqui no Conexão Angola há mais de 2 anos. Inclusive, eu fiz o alerta de que a NATO não havia crescido com a chegada da Suécia e da Finlândia ao bloco, mas sim, a NATO tinha ficado inchada. E inchaço não é crescimento, inchaço é doença. A Arábia Saudita celebra o telefonema de Donald Trump a Vladimir Putin e se coloca à disposição, segundo o seu ministro das Relações Exteriores, de sediar uma cúpula entre os dois presidentes para a promoção da paz na Ucrânia. Ou seja, completamente distante da Europa. E como você falou, enquanto isso, num visível gesto de desespero, Volodymyr Zelensky, viciado em receber dinheiro fácil e não só, alerta sobre possíveis ameaças de guerra por parte de Putin contra os países membros da NATO no próximo ano. Algo que não convence a mais ninguém. Toda essa nova dinâmica, na minha opinião, provoca todas essas questões que são inquietantes. Será que a política de Donald Trump será moldada para uma nova ordem mundial? Será que essa política apenas reflete uma fase transitória de desordem e instabilidade? Ou será que Trump quer realmente dividir o protagonismo global, aceitando pacificamente a multipolaridade? Só o tempo vai nos responder, David. Wellington, eu volto a si justamente para perceber qual é o sentimento neste momento na Europa. Quando o J.D. Vance, na reunião na Alemanha, diz aos alemães a Europa deve investir cada vez mais na sua segurança e a Alemanha, enquanto maior economia da Europa, deve tomar um papel crucial para assumir este papel. E depois, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, diz na Polónia que a Europa vive de problemas que estão dentro da Europa. Portanto, cria fantasmas de fora da Europa. Os problemas da Europa estão dentro da Europa, que a Europa lida mal com a questão da imigração, lida mal com a questão da informação. J.D. Vance diz que a Europa utiliza da censura à informação e aqui o Peter Hegseth a dizer que muito provavelmente dentro de 5, 10, 15 ou 20 anos os Estados Unidos poderão mesmo retirar as suas tropas da Europa. Aqui naquilo que disse o professor Almeida Henriques sobre que estaremos diante de uma antevisão do fim da NATO. Olha, eu concordo com essa opinião de que a NATO está ameaçada, tanto que eu falei a diferença entre crescer e inchar há pouco tempo, não é? A Europa, ela não pode ser definida como um continente para esse caso, lamentavelmente. Nós temos que ver os países que alinharam com uma política errada dos Estados Unidos da América e que hoje Donald Trump, de maneira inteligente, está querendo tirar os Estados Unidos da origem do problema e deixar a bomba relógio nas mãos dos europeus que foram submissos a uma agenda norte-americana. Esta é a questão. Existem muitos países europeus que discordaram da agenda internacional norte-americana e, por isso, foram perseguidos por Alemanha, França e etc., acusados de pró-Rússia, acusados de pró-China e de outras coisas, como sabemos. Então, a Alemanha, como motor da União Europeia, que sempre foi exaltada desta maneira, ela ignorou que
a energia é uma questão estratégica para qualquer país e que o seu desenvolvimento e a sua capacidade de ser este motor da União Europeia estava atrelada ao gás barato da Rússia. E ela rompeu com isso. Isso foi submissão a uma agenda norte-americana. Agora, Donald Trump promove uma ruptura com uma agenda que ele está buscando, inclusive, denunciar a existência de uma conspiração norte-americana. Então, tudo aquilo que falavam sobre teoria da conspiração passou a ser verdade na medida em que a USAID e agora o Pentágono passam a ser investigados de uma maneira profunda, com graves denúncias de ingerência, sabotagem, patrocínio ao terrorismo e outras coisas. Então, não é que a Europa tenha os seus problemas internos e esteja, criando fantasmas externos. A Europa, que o secretário norte-americano acusa de ser a culpada, ela foi sócia dos Estados Unidos nos erros de terrorismo, nos erros de ataques a países, não é? Não esqueçamos da Líbia, não esqueçamos da Iugoslávia. Não é? Então, tudo isso, David, está vindo, porque todo erro, em algum momento, ele vai brotar como consequência a semente que foi plantada, assim como todo acerto. Quem acerta, colhe acerto. Quem erra, colhe erro. É isso que esta Europa, está vivendo. Mas um pouco de sabedoria demais, não é? Para não dizer um termo mais vulgar, do secretário americano querer retirar a responsabilidade norte-americana desses problemas de quem se aliou e foi completamente leal aos erros dos Estados Unidos da América nas últimas décadas. Vamos então olhar para outro tema e passo para o Wellington. Vamos para o Médio Oriente, onde está Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano, nesta sua primeira deslocação ao exterior. Está em Israel, num dia em que, mais um sábado, o sexto sábado, em que Israel e Hamas trocam prisioneiros e reféns no quadro de um cessar-fogo, a primeira etapa de um acordo de cessar-fogo que está cada vez mais frágil e que dá mostras de que não terá pernas para seguir para a segunda fase. David, como você falou, os combatentes da resistência de Gaza entregaram 3 prisioneiros de Israel à Cruz Vermelha em troca de 369 da Palestina, que serão liberados posteriormente. Esta foi a mais recente troca de prisioneiros sob um acordo de trégua que está em vigor, numa cerimônia que ocorreu em Khan Yunis. Os prisioneiros de Israel falaram com uma multidão e eles pediram por mais trocas. Cerca de 200 combatentes do Hamas e da Jihad Islâmica participaram do evento e esta troca que aconteceu é a sexta. E esta trégua começou em 19 de janeiro, sempre ameaçada, como você também fez questão de frisar, e nós temos destacado aqui a fragilidade deste cessar-fogo, porque, paralelamente, Israel tem feito, sim, atos de provocação, não só em Gaza, mas como em outras regiões, porque hoje ele sabe que praticamente todas as regiões estão integradas em torno de um único pensamento, que é a defesa contra Israel. Essa troca que aconteceu em meio a preocupações de que o acordo estava em risco, por causa da falta de ajuda humanitária suficiente em Gaza, ela é mais uma etapa a ser celebrada. Não podemos negar isso. No entanto, é preciso que o acordo de cessar-fogo ele seja cumprido na totalidade, porque ele enfrenta desafios, especialmente por causa de comentários polêmicos, desnecessários e irresponsáveis, tanto de Benjamin Netanyahu como também do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, falando sobre limpeza de Gaza, não é? Que é algo que já falamos aqui, que sugere, inclusive, limpeza étnica, o que não vai
ser bem recebido por nenhum país da região. Aliás, o mundo ignorou isto como uma proposta a ser avaliada, porque é absurda. Inclusive, a Arábia Saudita, ela vai reunir, através de uma cúpula, líderes de países árabes para discutir essa situação. O secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, ele chegou em Israel para essas possíveis negociações sobre a trégua. A verdade, David, é que se Israel insistir em atacar, vai ficar sob risco existencial. É importante destacarmos que Israel corre um risco existencial pela insanidade de Benjamin Netanyahu e por este apoio estranho dos Estados Unidos a um genocídio que está em curso. Os países da região estão todos de sobreaviso e vai ser difícil que Israel se mantenha na região se ousar desafiar todos os seus vizinhos, e não só vizinhos, né? Então, David, nessa ideia de limpeza que o Donald Trump está fazendo, aí uma proposta absurda, seria mais cômodo resgatarmos a origem, não apenas para o reconhecimento do Estado da Palestina, como praticamente o mundo sugere, mas também, David, porque Israel é uma invenção que deu errado com a saída de europeus para aquela região, num messianismo insano, que não pode mais ser sustentado nos tempos de hoje. A Ucrânia, ou o que restar da Ucrânia, seria excelente oportunidade para que esses europeus que estão em Israel regressassem para a Europa e tentassem reconstruir um ambiente de paz, porque a Rússia tem muitos judeus, em toda a Europa tem judeus, a agenda que Israel defende de casamento homoafetivo, tudo aquilo que choca com a cultura predominante do Médio Oriente, que é muçulmano, não é? Poderia ser pacificado com a transferência desse povo europeu que foi nessa invenção de uma tinta de caneta das Nações Unidas para a criação do Estado de Israel. Israel é inviável hoje no Médio Oriente e, com arrogância, é um país sob sério risco existencial. Vamos então olhar para outras matérias que ainda nos restam a abordar aqui já de forma muito breve. Wellington, Luís Inácio Lula da Silva, que disse há 4 anos que retornaria para apenas cumprir um mandato, já diz que poderá voltar a ser candidato no próximo ano se tiver saúde a 100%. David, o problema de Lula não é apenas a idade avançada. O problema de Lula é o mesmo de Sarney, Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, Jair Bolsonaro. É o problema da falta de vontade política para fazer o Brasil despontar com a potência que é. Isso não é um problema de idade, isso é prazo expirado, com ideias que não deram certo. É hora de renovação do Brasil. Observe que estamos falando sobre o 3º mandato de Lula e uma possibilidade de 4º mandato, caso ele seja eleito numa próxima oportunidade. O discurso dele, normalmente acompanhado de lágrimas, nem sempre sinceras, é de 3 refeições ao dia, um presidente acuado, dependendo de um congresso, de um inimigo invisível que ele não tem coragem e disposição de enfrentar. Lula representa um Brasil que foi moldado pela sabotagem da USAID, hoje sabemos disso, um país que ficou sempre no quase. Entre todos os presidentes, ele foi o único que teve 3 vezes a oportunidade de mostrar que era capaz de dar ao Brasil o caminho da independência e prosperidade para o qual aquele país está vocacionado. Então, Lula não tem que ser candidato porque está expirado nas ideias e não na idade apenas. Do Wellington, positivo ou negativo desta semana? Positivo, eu faço eco aí às palavras do professor Almeida quando ele dá ênfase à grande conquista da diplomacia angolana, mas eu estendo este sucesso ao povo de Angola, porque Angola, como referência de paz dentro do país, ela passa a ser
referência de paz para o continente. E é isso uma grande conquista. Eu tenho o maior prazer de falar sobre esse tema, já que eu vivi desde a guerra, a transição, a reconstrução, enfim, e tenho o maior carinho por este país. Negativo, eu destaco os esforços de autoridades da Europa, dos países membros da NATO e de Volodymyr Zelensky de manter o clima de guerra numa fantasia de que a Rússia irá atacar, de que a Rússia representa um risco, quando sabemos que as razões para as ações militares da Rússia estão amplamente comprovadas, que foram razões de autopreservação. É isso, David. Obrigado, Wellington. Wellington Calazans, a partir de Estocolmo, na Suécia. Professor Almeida Henriques, a partir de Luanda. Ambos quero agradecer pela presença, mas sobretudo pelos comentários aqui deixados. O nosso muito obrigado, boa noite e até o próximo programa. Eu que agradeço, David. Um grande abraço para você, para o professor Almeida e a você assistindo ao Conexão Angola. Até a próxima semana. Um grande abraço e bom fim de semana. Você assistiu aos cortes do programa Conexão Angola, que foi ao ar na televisão pública de Angola, no canal de notícias. E agora eu trago para você conteúdo exclusivo. Antes eu peço que você curta, comente, compartilhe, para que possamos fortalecer o nosso canal. E quem pode, contribui com o Pix, que está na tela, para que o canal fique cada vez mais forte e mais conteúdos exclusivos possam ser produzidos, tá bom? Agora eu quero comentar um tema que ia ser do Conexão Angola, e eu preparei o material, mas não houve tempo para isso, e eu trago aqui para você, é sobre o Papa Francisco, que está hospitalizado por infecção respiratória. E o que eu ia levar para o público na TPA, eu trago aqui com exclusividade para você, que o Papa Francisco ele foi hospitalizado novamente, desta vez devido a uma infecção respiratória, o que levanta preocupações sobre sua saúde aos 86 anos de idade. Isso nos faz pensar sobre a importância das tradições da Igreja Católica e se a liderança deve depender de um único idoso que enfrenta desafios físicos. A figura do Papa é central para os católicos ao redor do mundo. Ele não representa apenas a fé, mas também serve como um guia espiritual em tempos de incerteza. O mundo enfrenta crises que exigem um Papa que seja um líder vigoroso e resiliente. O Papa Francisco lida com muitas limitações físicas. A ideia de um Papa se aposentar, ela foi consolidada com Bento XVI, que renunciou em 2013 por questões de saúde. Não apenas isso, sabemos que existiam também escândalos que ele procurou sair de perto, né? E isso é algo que pode ser considerado como uma possibilidade mais frequente. O mundo dinâmico atual em que vivemos, ele exige respostas rápidas. E um Papa mais jovem, não estou falando que é para botar um Papa de 20 e poucos anos de idade, mas um Papa de 50 e poucos, 60 e poucos anos, ainda com força para trabalhar, não é? Ele poderia oferecer uma melhor visão sobre o catolicismo dentro deste mundo que estamos vivendo em realmente mudanças profundas. Além disso, a Igreja Católica enfrenta a competição de novos movimentos religiosos que atraem seguidores com mensagens simplistas. Aí os neopentecostais recentes causando estragos, inclusive com esse engodo chamado judaico-cristão, que não é nem judaico e nem cristão. E é somente uma fábrica de caça-níqueis ali, pastor prometendo mudanças a partir somente de doações, onde a fé em Cristo e a fé religiosa ela é secundarizada. A Igreja Católica também é culpada por este crescimento das igrejas neopentecostais no Brasil, com essa mentira, com esta farsa chamada judaico-cristã, que não é nem judaica e nem cristã, como sabemos. E era isto que eu ia falar sobre essa questão do Papa, não é? Eu considero que seja o momento para que a Igreja Católica possa refletir sobre a modernização. Não estou falando de modernizar reconhecendo mulher como Papa, não é nada disso. A modernização é no que se refere à liderança.
estudar a possibilidade, sim, de uma aposentadoria para os papas, para que a igreja seja representada por um líder com vigor, capacidade de poder fazer frente aos desafios que são impostos nos dias de hoje. Esse era um dos temas. O outro tema, eu vou trazer algo que eu não tive tempo lá na TPA de comentar, que é sobre a exclusão dos países europeus aí na tentativa de Donald Trump de negociar diretamente com Vladimir Putin a paz na Ucrânia. E isto expõe uma fragilidade, não é, da OTAN, na minha opinião. É um dos riscos, porque quando Donald Trump ele praticamente abandona os países membros da OTAN na Europa para a promoção da paz na Ucrânia a partir de acordos bilaterais entre Estados Unidos e Rússia, Donald Trump está negando a importância dos países membros da OTAN e ele já falou que quer 5%, que ele sabe que é inatingível. Em outras palavras, Trump sabe que a OTAN não tem futuro e está querendo se sair de perto. Não é? O que pode acontecer também é que a perda do prestígio global dos Estados Unidos, ela poderá ser acelerada pelo Donald Trump e ele está tentando se unir à China e Rússia, abandonando parceiros que historicamente sempre estiveram como aliados, mas que hoje são problemas para os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm muito problema para resolver. Donald Trump não tem condição de manter aquela ideia dos Estados Unidos como potência única. Por isso, ele está ajustando, sim, o jeito de observar a geopolítica. A Europa tem desafios enormes e precisa criar um modelo que seja capaz de integrar o continente sem que isto represente uma dependência militar externa e também sem que isso represente o resgate de uma Europa que vivia frequentemente em guerra, não é? Sabemos que a Europa é o continente que mais fez guerra no planeta e é importante que este recorte histórico de paz no pós-Segunda Guerra Mundial, ele seja mantido de alguma maneira, mas com um novo propósito. O diálogo com outros países, abandonando aquele espírito colonizador ou explorador, levando vantagem em tudo. Se a Europa souber fazer isso, ela poderá retomar. Caso contrário, vai passar por graves dificuldades nas próximas décadas. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo exclusivo que eu trouxe para você aqui, também dos cortes com a minha opinião lá no Conexão Angola. Eu sou Wellington Calazans e peço que você curta, comente, compartilhe e quem pode contribui com o Pix para que o canal fique cada vez mais forte. Um grande abraço para você e segunda-feira tem cortes do Hora 10 Melhor. Na terça-feira, eu comento na segunda, já tarde, aí na terça-feira, logo cedo, nas primeiras horas da manhã, eu publico os cortes do Hora 10 para você, tá bom? Um grande abraço e bom fim de semana.